Bom dia, mulher! Como você está? Espero que você esteja bem e esteja conseguindo investir do seu tempo nessa leitura devocional que temos feito da Bíblia. Hoje nós vamos começar o capítulo 8. E esse capítulo se inicia falando de algo que Jesus estava fazendo lá no capítulo 5. Nós já falamos aqui em um encontro anterior sobre o Sermão do Monte. E esse capítulo que vamos ler agora, o 8, inicia dizendo que foi quando Jesus desceu do monte, naquele tempo em que ele estava falando aquele sermão, que um leproso se chegou a ele. Nós vamos falar hoje sobre a cura de um leproso. Mas antes, eu quero que você prepare o seu coração, a sua mente, o seu espírito para receber tudo que essa palavra tem para te revelar. Eu tenho certeza que revelações além do que eu vou te dizer aqui, revelações além disso vão vir na sua mente e vão fazer sentido, e o Senhor vai usar isso como aprendizado para você, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina a palavra. Mas antes disso, vamos pedir para que ele esteja conosco e fazer a nossa parte, não é? Querido Espírito Santo, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração e eu abro a minha casa. Eu abro a porta, Senhor Jesus, para que o Senhor entre e transforme a minha vida através da tua palavra. Que o meu coração não seja endurecido como rocha ou como terra seca. Que o meu coração seja como um solo preparado e que a tua palavra seja uma semente que está sendo lançada e em breve muitos frutos dará. Em nome de Jesus, Pai, eu te entrego esse tempo e te entrego esse vídeo, as palavras que serão ditas aqui, que a minha boca seja usada pelo Senhor e não por mim. Em nome de Jesus, amém. Sempre antes de orar, de ler a Bíblia, é importante que você ore para que o escritor da Bíblia, né, o Espírito Santo, esteja com você, te trazendo revelação, entendimento, conhecimento. Parece, assim, estranho falar isso, mas é muito real. E eu posso dizer que eu experimentei algumas vezes de ler, não entender e pedir o Espírito Santo que me explicasse. E ele me explicou. E muito disso é o que eu estou compartilhando aqui com você. Explicações, revelações do próprio Espírito Santo e não de homens. Então, sabe, existe muito mais. O mundo, essa dimensão espiritual, ela é muito além do que a gente pode entender e imaginar. Então, vamos lá. Começando o capítulo 8, a cura de um leproso. Essa passagem que nós vamos falar aqui também está descrita no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Então, você vê que 3 pessoas escreveram sobre essa cura que Jesus fez. Marcos, Mateus e Lucas. Olha a importância de você conhecer, saber quem é Marcos, quem é Lucas, né? Para você entender a importância deles terem escrito isso. Vamos lá. Vamos ler juntas. Capítulo 8, do verso 1 ao 4. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Esse monte aqui, o monte em que ele fez o sermão, ficou conhecido como Sermão do Monte, que está no capítulo 5 e que nós já falamos aqui. Se você não assistiu, vai lá no cartão digital e vê lá nos vídeos referentes a esse capítulo, para você encontrar. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Eu quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá,
Apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho ao povo. Quando a gente lê, essa é a diferença de você ler a Bíblia e só ler, e de você ler e entender e meditar no que aconteceu aqui. E por que essa história está registrada na Bíblia e chegou até os dias de hoje, para que a gente soubesse disso. Nada na Bíblia é em vão. Nenhuma palavra que está ali está por engano. Então você tem sempre que se atentar. É como se fosse um livro de códigos. Para uns que leem corrido, é só uma história. Mas para nós, que temos consciência e intimidade com o Espírito Santo, é muito mais que isso. É ensinamento, é aprendizado, é revelação. E aqui eu quero destacar alguns pontos que é importante você saber e entender esse contexto do que estava acontecendo aqui. Quando diz aqui, e eis que um leproso se aproximou e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser pode me purificar. Os leprosos, nessa época, eles eram proibidos de andarem dentro das cidades. Quando alguém era diagnosticado com lepra, gente, olha que absurdo isso que eu vou falar, mas que necessário também, porque era uma doença contagiosa, né, bacteriana, fungos, mas olha só isso, o leproso, ele vestia roupas diferentes das outras pessoas, ele tinha que amarrar algo aqui em cima da boca, que eu não sei exatamente o que é, mas a Bíblia fala no livro de Levítico, que ele tinha que amarrar um pano assim no lábio superior, e ele, quando andasse perto de alguém, ele teria que gritar, impuro, 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 e teria que ficar falando isso, para que ninguém se aproximasse dele e pegasse a doença dele. Parece assim absurdo, mas era necessário. Mas o que eu quero te dizer, que você entenda, é que se um leproso era proibido de andar entre as pessoas, e existia também um povoado de leprosos. O leproso, quando ele era diagnosticado com essa doença, ele era afastado da comunidade até a morte. Era um povoado de leprosos esperando a morte. Olha que tristeza. Imagina se um amado da sua casa, seu filho, você contraísse essa doença, você tinha que se despedir de todos para ir viver até morrer. E a lepra, ela é uma doença que ela começa muito levemente. É quase imperceptível, né? Ela começa como era o diagnóstico da época. Vamos falar um pouquinho sobre a lepra. A lepra começava com uma mancha, como se fosse uma despigmentação. Uma mancha mais clara que a sua pele, e não uma mancha escura. Então, aquela mancha era monitorada. Se aquela mancha evoluísse com um relevo, a sua pele está aqui, e a mancha ficasse um pouquinho mais inflamada ou inchada, e os pelos que tem nessa mancha ficassem mais claros ou de outro tom que os outros, e a evolução dessa mancha era logo a insensibilidade do local e a inflamação que ia sendo causada ali ia comendo a pele, sabe, tirando a estrutura da pele até se tornar uma ferida. Então, o caso de estar em ferida já era um caso assim avançadíssimo, muito avançado. E aí essa pessoa era isolada, para que ela não transmitisse, né, isso para ninguém. Mas imagina você, que loucura isso, né? E tinha um povoado de leprosos, pessoas esperando a morte. Tudo começou com algo assim
pouco, tão imperceptível. Olha como a gente pode trazer isso para a vida da gente, né? O que às vezes nos leva para o caminho da morte, o que nos leva a contaminar os nossos familiares, nunca começa com algo muito grande. A Bíblia fala sobre as raposinhas, e o que destrói a plantação não é o leão, a raposa grande, são as raposinhas, que vão comendo os frutinhos, comendo as raízes, quando você vê, acabou toda a sua plantação. Você não colheu nada. E o que significa isso em relação à lepra? Significa que a lepra é algo que começa com coisinhas pequenas, com poucas coisas, com coisas assim que você acha que não dá problema, isso não é nada, isso não é pecado, isso não é desobediência. Por que eu estou dizendo isso? Trazendo a lepra para o contexto atual. Porque a lepra, ela não era considerada apenas uma doença física. Isso nós vamos falar aqui nesse próximo verso. Quando o leproso se aproximou. Então, o que a gente estava falando antes, que os leprosos, eles eram proibidos de caminhar na cidade, eles tinham que se vestir com roupas diferentes, e eles tinham que gritar que eram impuros, mas esse leproso, ele se aproximou. Quer dizer, então, que ele estava entre as pessoas ouvindo o que Jesus disse no Sermão do Monte. Ele se arriscou, ele acreditou, ele ouviu falar com certeza que aquele Jesus estava fazendo milagres. E ele, então, se aproximou para ouvir. E aí, quando ele disse, Senhor, se quiser, podes me purificar. Ele está fazendo aqui uma afirmação. Ele não perguntou isso para Jesus, ele afirmou. Olha o grau da fé desse leproso. Muitas vezes eu me vi em situações em que eu conversando com Deus, eu disse, Deus, será que o Senhor poderia realizar isso? Será que o Senhor poderia fazer esse milagre? Não duvidando do poder de Deus, mas às vezes duvidando será que Deus quer fazer isso? Sabe, falta de fé. Olha a fé desse leproso. Ele afirmou para Cristo. Quando ele disse isso, ele passou a bola para Jesus. É como se eu e você, quando chegamos aos pés de Jesus, disséssemos assim, Senhor, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Agora, se o Senhor vai me curar ou não, eu não sei, mas que o Senhor pode, eu sei que pode. Isso é fé. Crer no que o Senhor pode fazer. E não no que ele deixou de fazer ou se ele vai fazer. Isso são coisas separadas. Eu tenho que crer no que Deus pode fazer na minha vida. Independente dele ter feito ainda ou não, mas continuar crendo que ele pode todas as coisas, inclusive me curar, me salvar, me livrar, me libertar, me ensinar. Então, é muito forte, não sei se vocês estão conseguindo pegar essa mensagem, mas é muito forte a gente imaginar que um leproso chegou perto de Jesus. Mas o mais louco ainda é você ler que Jesus, estendendo a sua mão, tocou no leproso. Meu Deus, isso era inimaginável. Isso era algo impossível. A gente não podia ficar nem perto de um leproso. A gente não podia passar no mesmo caminho que um leproso. Mas Jesus pegou no leproso. Então isso, naquela comunidade em que as pessoas que estavam ao redor, elas devem ter ficado assim, chocadas. Jesus! Tipo assim, o senhor não sabe? Não pode tocar no leproso. A lei de Deus manda, não pode tocar no leproso.
Sabe? Todo mundo deve ter ficado assim, e agora? Meu Deus, agora ele vai pegar lepra. E aí acabou Jesus. Tudo isso que esse cara estava fazendo, tudo isso que esse homem veio falando para nós, daí agora ele vai e me pega num leproso para ficar doente. Será que ele não sabe que não pode? Imaginem, sabe, o burburinho, as pessoas falando. E aqui diz, Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, eu quero sim, fique limpo. E na mesma hora, o leproso ficou limpo de sua lepra. E todos aqueles que tiveram esse medo, esse ímpeto de avisar Jesus que não podia tocar no leproso, viram algo impossível acontecer. Jesus não pegou a lepra, mas a lepra sumiu com o toque de Jesus. Meu Deus! E ele ficou limpo da sua lepra. Aqui Jesus ensinou para eles, então, aquelas pessoas que estavam ali vendo, que Jesus não se contamina comigo e com você. Por mais que nós tenhamos vindo de uma vida de pecados, de uma vida de morte, por mais que nós estávamos afastadas dele, como os leprosos, sabe, por mais que nós estivéssemos reunidas com outros leprosos, esperando a morte, praticando coisas ruins, desobedientes, andando fora dos caminhos de Jesus, desacreditando dele, ou talvez muitas ali nem sabem quem é ele, mas se você sair da comunidade dos leprosos, como esse leproso fez, se aproximou de Jesus, não se importando com o que as pessoas estavam falando. Você entendeu essa parte? Não se importando com o que a sua família está dizendo. Você, Jesus, que história é essa? Você acha que Jesus vai te perdoar? Você acha que é só falar e se aproximar de Jesus, que ele vai te ouvir, que ele vai te salvar? Você acha mesmo que existe isso? Esse leproso se aproximando de Jesus, somos eu e você, que éramos cheias de lepra, doenças, caminhos de morte, pecados, imundícia, nos aproximamos de Jesus e com apenas um toque, ele nos curou. Olha que lindo você começar a entender a mensagem que existe atrás de uma simples história que um leproso se aproximou de Jesus. E a lepra, naquela época, não era só uma doença física. Por isso que Jesus está dizendo aqui, fique limpo. A lepra, ela era considerada também como uma impureza espiritual, como uma maldição. Sabe, quando às vezes alguém fala para você que o que você está vivendo é uma maldição de família, ou é o diabo na sua vida, ou é uma brecha, uma legalidade que você está dando para Satanás. Sabe, quando alguém fala que isso aí é algo que vem de gerações atrás, que você não vai conseguir, que não adianta. Não adianta você se aproximar de Jesus, porque você está perdida, você é um caso perdido. E isso é o significado da lepra espiritual. Uma pessoa perdida, com diagnóstico de morte eterna. Então, a lepra, naquela época, ela era considerada como a vergonha de quem tinha lepra, porque a pessoa já imaginava assim, se eu estou com lepra é porque eu fui amaldiçoada. E aí toda a minha família pode ser amaldiçoada por causa de mim. Então eu vou abandonar eles, sair para essa outra cidade e ficar junto com os amaldiçoados até a morte.
Ah, tá. Eu quero te explicar por quê. Talvez você esteja se perguntando por que a lepra era considerada uma maldição. O primeiro caso que nós temos registros na Bíblia, no Antigo Testamento de lepra, foi na irmã de Moisés, em Miriam. E quem colocou a lepra dela foi o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus, eu não devo ter essa passagem aqui, mas quando a gente, se a gente lê o livro de Êxodo juntas, né, nós vamos entender sobre isso. Mas, na verdade, essa parte está escrito no livro de Números. Vai lá em Números, capítulo 12. Diz que Miriam, ela invejou Moisés. E ela ela duvidou de Moisés, que Deus era com Moisés. E ela blasfemou contra o irmão. Sabe? Ela fez algo ruim contra o irmão. E Deus viu que ela estava mal intencionada, que ela estava contaminada. E aí, Deus colocou nela uma lepra. E aí, Moisés tirou Miriam, afastou Miriam do acampamento, como é certo, para que ninguém se contamine, e orou a Deus intercedendo por ela, para que Deus a curasse. Porque ela se arrependeu do que tinha feito, né? Tinha falado mal de Moisés. Ela se arrependeu, pediu perdão a Deus, e a forma de Deus mostrar que tinha perdoado ela foi curando a lepra dela. E ela foi totalmente curada e reinserida no povo ali que estava no deserto, né? Na comunidade. Então, depois dessa história de Miriam, ficou muito claro e evidente que quem colocava a lepra era Deus. Quem colocava aquela doença. Então, isso era uma maldição. Era como se Deus estivesse abandonando aquela pessoa. E ninguém quer andar com pessoas que Deus diz que não está com ela. Aí a gente para pensar. Será que a gente está andando com gente que Deus não está lá? Será que nós ainda temos mesas, amigos, familiares, lugares, casas, trabalhos em que Deus não está lá? Se sim, e claro que a resposta é sim, existem muitos lugares em que Deus não está. Se sim, a resposta sendo sim, nós temos que tomar muito cuidado. Porque os lugares em que Deus não está são lugares de morte. São lugares de maldição. Então nós temos que ter muito discernimento, muita sabedoria, e saber até lutar com as armas espirituais que Deus nos deu, para enfrentarmos esses lugares que nós vamos encontrar no nosso dia a dia. Claro que sim. Mesas, pessoas leprosas, que foram amaldiçoadas por Deus. Mas não amaldiçoadas no sentido de castigadas, e sim porque escolheram andar longe. E a bênção está na presença do Senhor. Esse é um outro assunto, né? Vamos voltar aqui. Então, por isso que a lepra era considerada também uma impureza espiritual. Tem outro caso na Bíblia que foi do general sírio Naamã e o rei Uzias também, que tiveram lepra. Mas um foi curado e o outro não. Mas o que eu quero que você entenda desse texto, que nós já estamos chegando no final, com 24 minutos de vídeo. Meu Deus. Vejam como não tem como a gente se aprofundar em menos de 30 minutos. Nós estamos falando aqui de uma passagem da Bíblia. Então, vamos lá. Coloca no 1.25 aí e segue. Vamos continuar aqui. Aí, Jesus disse assim, depois de acontecer aquela cura, Jesus olhou para o leproso e falou assim, olha, não conta isso para ninguém. Vá até o sacerdote, se apresente e faça a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Por que o leproso não podia sair falando para todo mundo que ele estava curado? Porque não ia resolver. Não ia torná-lo reinserido na comunidade.
Se ele saísse falando para todo mundo, perdendo tempo, fui curado, fui curado, fui curado, todo mundo ia olhar para ele e falar, você é um louco, você é um louco. Sai daqui, eu não tenho certeza se você foi curado. Será? Sei, hein? Você tá falando aí, mas será que eu posso confiar? Ai, não, se afasta. Então, ele não podia, não ia adiantar, não ia resolver na vida dele sair falando para as pessoas que ele estava curado. Porque a única autoridade que existia naquela época, como hoje são os nossos médicos, um juiz que determina lei para nós, essa autoridade naquela época era o sacerdote, uma autoridade instituída por Deus. Então, Jesus disse aqui para ele, vá ao sacerdote e se apresente e faça a oferta que Moisés ordenou. Por quê? A oferta que Moisés ordenou. Nós tivemos um encontro anterior aqui que nós falamos sobre quando Jesus disse que não veio para anular a lei, revogar a lei, e sim para cumpri-la. Então, com isso que Jesus disse aqui para o leproso, ele estava mostrando às pessoas e aos sacerdotes, aos líderes daquela época, que ele não veio para anular a lei de Moisés. Ele não veio falar que Moisés estava errado, tudo que Moisés falou agora vocês esquecem, eu vou colocar uma lei daqui para frente. Ele veio, Jesus veio para cumprir a lei. E o profeta Moisés, ele é considerado a lei na Bíblia judaica. São os livros da lei, foram escritos por Moisés. Por isso que Jesus falou, olha, não conta isso para ninguém. Vá, se apresente ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, porque isso seria testemunho. Para quem? Para o próprio sacerdote, que nunca tinha visto isso. Talvez, quando o sacerdote visse isso e olhasse e constatasse que aquela pessoa realmente agora estava curada da lepra, talvez o sacerdote ia ter que pegar um livro que há muito tempo ele não pegava, que era o livro das leis, para ver qual que era o sacrifício de gratidão que aquela pessoa deveria dar. Porque, olha, ele nunca tinha feito isso. E talvez Jesus estava até querendo mostrar para os sacerdotes que eles não estavam lendo assim tudo como deveriam ler, e mostrar para os sacerdotes que ele veio cumprir a lei e não revogar. Então, o sacerdote era o único que poderia dizer que aquela pessoa agora era pura novamente e reinserir ela na comunidade. E isso aqui aponta para o sacrifício de Jesus, onde nós, como leprosas, pessoas que caminham para a morte, sem Jesus, né? Nós caminhávamos, glória a Deus, nós não caminhamos mais, mas nós caminhávamos em um caminho de morte, cheias de lepra. Mas aí nós soubemos de um Jesus que cura, que salva, e fomos até ele, e ele nos tocou, e nós fomos salvas, curadas, transformadas. E ele nos disse que agora somos puras, fomos purificadas, fomos perdoadas. Porque Jesus é o único intermediador entre nós e o Pai. Ele é o único caminho. Assim como o sacerdote nesse tempo era o intermediador. O sacerdote era o que entrava no tabernáculo na presença de Deus. Era o que entrava no templo na presença de Deus. Então, esse ato do leproso ir se apresentar para o sacerdote e ser reinserido na vida dele, ele ia poder voltar para casa, voltar para a família e testemunhar do que tinha acontecido, da sua cura. Isso está relacionado com Jesus, que iria ser crucificado e foi. E isso nos libertou. E hoje podemos dizer que somos salvas, que os nossos pecados foram perdoados e pregados na cruz junto com ele. Eu quero depois
Gente, eu quero tanta coisa, eu quero falar tanta coisa, sabe? Tem tanta coisa pra gente dizer. Mas eu quero depois fazer uma leitura com vocês, mostrando Jesus de Gênesis a Apocalipse. É muito lindo quando você entende que desde Gênesis, o início, Deus já havia instituído um plano para nos salvar. Deus não nos abandonou aqui. Ele enviou o Filho dele, que se entregou por nós. Deus fez a maior oferta de todas do mundo. Ele entregou o Filho, coisa que nós não entregaríamos nem no nosso dedinho. Tem gente que não entrega nem o cabelo, não corta o cabelo, não entrega. Ele entregou o Filho. Isso para nós é fora da nossa compreensão. E por isso nós temos que buscar conhecer esse Filho, esse Pai e esse Espírito Santo. Porque só eles, assim como o sacerdote, somente o sacerdote poderia dizer que o leproso era puro, somente através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que nós estamos puras também. Salvas, remidas, compradas a alto preço. E hoje somos filhas amadas do Pai. Queridas, já foi 31 minutos de vídeo, mas eu espero que tenha sido aí proveitoso para você esse tempo que nós tivemos juntas, porque para mim, do lado de cá, é muito forte a presença do Senhor aqui, sabe? Às vezes dá até vontade de chorar, porque a palavra é, assim, realmente viva e funciona. Ela entra realmente, assim, na gente. E não deixe de ter o seu tempo com a Bíblia, de conhecer mais desse Pai que te ama. Imagina você com seus filhos. Imagina que você ama seus filhos, você quer estar perto, você quer dividir com eles da sua vida, do seu tempo, você trabalha, você se dedica para os seus filhos. Imagina os seus filhos não quererem a sua presença, não se importarem com você, não querer saber do que você fez por eles, não valorizarem o seu sacrifício, chegarem em uma idade, olhar para você e falar, você fez isso porque você quis, eu nunca te pedi nada, virar as costas para você e sair. Imagina o coração de uma mãe que tem um filho que faz isso. Agora imagina o coração de Deus como Pai, que se entregou por nós. Imagina o coração de Jesus, imagina o Espírito Santo do nosso lado, triste, porque talvez é exatamente isso que nós estamos fazendo com Ele. Ah, você fez isso porque você quis. Eu, por mim, quero nem saber dessa história. Doloroso, né? Não entristeça o coração do Senhor. Não entristeça o Espírito Santo. E valorize esse tempo que nós estamos tendo juntas aqui. Então é isso. Se cuida. E no próximo vídeo, no nosso próximo encontro, nós vamos falar aqui sobre a cura do criado do centurião romano. Gente, vai ser muito especial. Um grande beijo para você. Que o Senhor te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau!